Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, desenvolvimento de projetos eletrônicos e muito mais. Criador do nosso querido canal Eletrônica Fácil, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que sim, é possível você, com poucos conhecimentos, já aplicar na prática a inteligência artificial, unindo ela ao funcionamento dos microcontroladores, sistemas eletrônicos e, com isso, fazer um projeto de reconhecimento facial, tudo começando do absoluto zero. Quer aprender sobre esse conteúdo top de linha? Fica até o final desta Masterclass que você vai aprender tudo isso e mais um pouco de forma sensacional. Beleza? Vamos nessa! Para você que está começando, para você já colocar em prática o que eu vou ensinar aqui para vocês nessa Masterclass de hoje, você vai precisar, no mínimo, tá bom? Ó, de uma plaquinha eletrônica com o microcontrolador ESP32 e a câmera já inserida nele para facilitar as suas conexões, os seus protótipos e a sua aprendizagem e evolução na área da eletrônica com os princípios de funcionamento da programação com inteligência artificial funcionando na prática, tá bom? E essa plaquinha aqui, ela é uma das que você pode usar, mas eu vou deixar aqui depois algumas outras imagens que você pode encontrar algumas parecidas, que tem o funcionamento de conversão dos dados de porta USB para serial, para que então, na saída dessa plaquinha que converte a comunicação USB em serial, a gente consiga gravar o nosso querido ESP32, tá bom? Algumas placas já têm esse circuito inserido, mas a ESP32 Cam não tem inserido esse conversor aqui. Então você tem que usar um conversor externo, tá? O nome dessa plaquinha é conversor USB serial. Você precisará de um cabo USB tipo A, que é esse cara aqui que você conecta na porta do seu computador, e aqui do outro lado o USB Mini, tá bom? Então esse cabo aqui a gente vai conectar aqui no nosso conversor de USB para serial para fazer então as gravações depois com jumpers aqui no ESP32K. Tá bom? Então, entendido isso, tem o conversor, tem o ESP32 Cam, você vai precisar do quê? De um protoboardzinho, uma matriz de contatos, para ligar aqui pelo menos dois resistores de 330 ohms com um LED vermelho e um LED verde, onde o LED vermelho indicará que o acesso não está habilitado, acesso negado, e o verde, acesso autorizado a partir do reconhecimento facial. Tem aqui a nossa tranca, a nossa fechadurinha aqui de 12 volts para fazer o projetinho funcionar. Pode ter um módulo relé, que é um módulo que quando o ESP32 ativar aqui, ele vai pegar e vai ativar a nossa tranca com os 12 volts vindo de uma fonte externa. No caso, a gente pode usar uma fonte Highlink, que é uma mini fonte, tá bom? Que vai trabalhar com a entrada em 127 ou 220 volts e a saída em 12 volts ou 5 volts. E aí você vai comprando aí no mercado conforme você precisar na prática. Fechou? A plataforma de programação Arduino ela já vem preparada para você programar as placas Arduino. Arduino Uno, Nano, Mega, todas as placas que são produzidas pela Arduino, tá bom? Que tem lá os microcontroladores para você já fazer sua programação. O ESP32, o ESP8266 são microcontroladores da Espressif que você precisa adicionar essas placas de desenvolvimento dentro da ideia do Arduino. Como que você faz isso então? Aprende aí, hein? Ó, você vem aqui em Arquivo, Preferências, então Arquivo, Preferências, aí você vai vir aqui, ó, URLs adicionais para gerenciadores de placas, ou seja, você vai ter que colocar aqui links que vão indicar para o gerenciador de placas do Arduino a utilização do ESP32 e do ESP8266, que é um outro microcontrolador também show de bola para a área de internet das coisas, tá bom? Beleza? Então você vai clicar aqui, ó, na janelinha, e aí você pode adicionar apenas o link para adicionar para o gerenciador de placas e indicar lá o norteador para ele buscar as placas com ESP32 para ele funcionar com sucesso, ou o ESP32 e também o link do ESP8266. Depois a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, esses links aqui para vocês adicionarem na
IDE do Arduino e vocês fazerem o seu download e deixar tudo configurado para adicionar essas placas no seu ambiente de desenvolvimento com sucesso. Após então entrar aqui em arquivo, preferências, colocar aqui o direcionamento das URLs adicionais para gerenciadores de placas para o ESP32, o ESP3266, que você pode colocar outros também, de acordo com outras placas que você vai trabalhando no seu dia a dia. Aqui na IDE do Arduino, ambiente de desenvolvimento do Arduino, você dá OK, beleza, tá tudo certo, tá pessoal? Então galera, vocês vão lá em ferramentas, placas, gerenciador de placas, e aqui então você vai encontrar várias placas que são compatíveis e que você pode realizar a programação delas usando a IDE, o ambiente de desenvolvimento Arduino, gratuitamente, tá? Então se você puxar aqui você vai ver placas da própria Arduino, placas da Intel, placas da Espressif, tá vendo aqui, olha lá, o ESP32, o ESP8266, e aí quando você chegar aqui no ESP32, ou você pode digitar aqui em cima também ESP32, aí você filtra, tá? Vai ter um botão aqui que você vai clicar em instalar, e aí você vai instalar então todas as placas que trabalham com o ESP32 atualmente na sua IDE do Arduino. Como o meu já está instalado, então tá tudo bem, beleza? Mas você clica no botão instalar, e aí, clicando no botão já vai puxar todas as placas, assim como se você fosse trabalhar com ESP8266, por exemplo, né? Então você vem e clica no botão ó, instalar, tá vendo aqui, ó? Ele vai puxar todas essas placas que estão aqui, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de placas que usa esse microcontrolador, tá bom? Após isso, se você vier aqui no próprio menu ferramentas, e daí você já pode escolher as placas ESP32, tá bom? Beleza? Então você vai lá em ferramentas, placa, já vai aparecer aqui, ó, olha lá, ESP32 Arduino, tá vendo aqui, ó, e todas essas placas aqui são placas que usam o microcontrolador ESP32. No nosso caso, ESP32 Rover, ok, Rover Module, ok, tem várias aqui para você usar. E aí, nós podemos já puxar um exemplo, que é o ESP32 com a utilização da nossa câmera, fechou? Depois que você fizer, então, a seleção do nosso módulo ESP32, você vem em ferramentas. E a única mudança de configuração que vocês vão ter que colocar aqui, gente, é o seguinte, ó. É no modo de partição, tá bom? Que tá aqui, ó. Você vem aqui e seleciona aqui, ó. Huge App, 3 MB, tá bom? Que essa aqui é a configuração ideal para que você trabalhe com o ESP32 Cam e todo o software que a gente vai trabalhar hoje nessa Masterclass. Vou clicar aqui fora, vem em ferramentas, vem aqui em porta com, e já apareceu aqui a COM 8, porta de comunicação 8, que é aqui então que nós vamos gravar o nosso ESP32, tá bom? Mas é claro que para a gente gravar, a gente vai ter que fazer algumas ligações físicas, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Uma boa prática é você digitar aí no seu buscador o seguinte, ESP32 Cam Connections ou ESP32 Cam Pinout, que aí você vai ver vários diagramas, várias imagens que vão ter a descrição técnica do funcionamento de cada pino aqui da nossa placa eletrônica de desenvolvimento, tá bom? E também uma coisa muito interessante que nessas placas aqui no Top Silk, você pode notar que vem marcada a função de cada pino da nossa plaquinha de desenvolvimento, tá bom? Então, primeiramente ela vai trabalhar com 0 volts e 3.3 volts, certo? Essa é a tensão que o ESP32 usa para trabalhar com sucesso, para que ele possa fazer o seu processamento de informação. Mas uma outra alternativa é você alimentar a placa com 5 volts, por quê? Porque essa plaquinha aqui tem um regulador 1117 de 3.3 que vai converter o 5 em 3.3 para o microcontrolador funcionar também. Tá bom? Então, essa é uma opção simplesmente maravilhosa, caso você não tenha os 3.3 volts diretamente. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos alimentar o ESP32 com a tensão que o próprio conversor USB serial vai mandar para a gente. Vou pegar um jumper aqui, que ele é fêmea. Então os dois extremos dele aqui tem o terminal do POM tipo fêmea, tá? Por quê? Porque devo vir aqui, ó, vai encaixar aqui na barrinha macho do conversor USB serial, onde está marcando 5 volts. E conforme você está vendo aí no ESP32 Connection, você tem aqui, ó, que este terminal aqui é a alimentação externa dele de 5 volts. Ó. Então, vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Vem aqui em cima e pronto. Nesse momento, nós repassamos os 5 volts do conversor USB serial para a placa ESP32.
Fechou? Do ESP32, que segundo o nosso diagrama de conexões é esse pino aqui. Muito bem, a partir desse momento então, vocês vão perceber que as ligações de alimentação foram feitas com sucesso. Tá? Lembrando que aqui a placa não está alimentada nem energizada. Aí, gente, o fato é o seguinte. O nosso querido computador vai mandar um dado para o ESP32 para gravar o programa na memória flash dele. Então o ESP32 é o receptor e a plaquinha aqui, conversor USB serial, é o transmissor. Então essa placa aqui, o pino dela que vai mandar o dado para cá, a gente vai chamar de TX. E aqui o que recebe é RX. Então se você olhar o nosso diagrama esquemático, você vai perceber que o GPIO3 é o UART RX, ou seja, o RX é o receptor da comunicação serial. Eu vou pegar do pino TX, aqui do nosso conversor USB serial, ou conectar aqui no RX, que é o terceiro de cima para baixo aqui do nosso ESP32. E o segundo do ESP32, que é o TX dele, ou seja, quando ele for mandar informação para o nosso computador, ele vai mandar desse pino aqui do TX, e aí eu vou conectar então no RX aqui do nosso conversor USB serial. Então tá prontinho. Para que o ESP32 entre em modo de gravação da sua memória flash, pessoal, você terá que pegar um jumper, tá bom? E conectar do GPIO 0, tá bom? Qual é o GPIO 0? É o terceiro de baixo para cima. Então, 1, 2, 3, tá aqui, ó. Você vai ter que pegar e colocar o GPIO 0 conectado aos 0 volts do próprio módulo. Então, quando você pega e faz isso aqui, ó, quando você pega o módulo ESP32 e coloca aqui o GPIO 0 no 0 volts, ele entra em modo de programação. Então, agora você pode gravar a programação no ESP32. Se esse jumper estiver solto aqui, ó, dessa maneira, ele vai executar a programação que foi gravada. Voltou a colocar aqui o GPIO 0 no GND, no 0 volts, ele entra em modo de programação. Tá bom? Então, lembrem sempre disso. Vai gravar, fixa o jumper do GPIO 0 no GND. Tá bom? Vai colocar ele para funcionar, para você testar o seu protótipo, retira aqui, aperta o botão de reset e ele vai começar a rodar o programa, o firmware que você gravou em sua memória flash. Tá bom? Nesse momento, como a gente vai começar a fazer a gravação, já vou deixar aqui o GPIO posicionadinho no GND, beleza? Então agora é programação. Chegou a hora de programar o nosso ESP32, galera. Mas olha só, o fato é o seguinte. Se a gente tivesse que desenvolver um programa para microcontrolador, toda a sua estrutura, toda lógica que está por trás da aplicação da inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, basicamente tudo isso daria um curso completo para que você que está iniciando desbrave essa área fantástica dos microcontroladores, da inteligência artificial, das bibliotecas, tudo isso e muito mais. Então, para a gente mostrar a aplicação da inteligência artificial junto com a eletrônica, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um exemplo do próprio Arduino, tá bom? E aí, a partir desse exemplo, analisar como usar esse exemplo de programação já com as bibliotecas para interagir com a câmera, para fazer ali o reconhecimento facial e muito mais, para resolver a nossa situação, problema. Para mostrar para você que sim, se você não sabe absolutamente nada de inteligência artificial ou eletrônica, você pode sim dar os seus primeiros passos, colocar a mão na massa e realizar os seus sonhos de forma top de linha. Tá bom? Então, passo número 1. Você com o seu software do Arduino já aberto, nós vamos abrir um exemplo do ESP32. Então você vem aqui em Arquivos, Exemplos, e nós vamos buscar o ESP32. E aqui no ESP32, ó, tá vendo? Ó? Você vem aqui em Câmera, e aí, Câmera Web Server. O que nós teremos, então, nesse programa exemplo? Nós vamos gravar uma página web dentro da memória flash do nosso ESP32, da nossa placa de desenvolvimento, tá? Neste web server vai ter uma série de configurações que você vai fazendo para fazer a interação com a câmera, e aí você pode habilitar ou não lá
o reconhecimento facial, que vai puxar uma biblioteca e toda uma análise matemática, com redes neurais e tudo aquilo que envolve a inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Passo número 1. Aberto o exemplo, passo número 2 é o seguinte. É uma boa prática que você salve esse exemplo numa pasta, tá bom? Para que depois você vá trabalhando com ele. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vem comigo. Na minha área de trabalho eu já criei aqui uma pasta chamada ProgESP32, tá bom? E aqui eu vou chamar esse projeto de câmera web server underline V1, tá bom? Underline V1. Beleza? Porque é a versão 1 do meu projeto, depois eu posso criar a versão 2, 3, conforme eu vou evoluindo e melhorando cada vez mais, tá bom? Salvar. Muito bem, salvou, já alterou o nome aqui em cima, beleza. Aí, gente, o fato é o seguinte, que nesse exemplo aqui, logo de cara, ó, aqui em cima, foi incluída a biblioteca espcamera.h, tá bom? E nessa biblioteca espcamera.h, você já tem então o que? Todas as informações da interação do ESP32 com a câmera inserida na placa ESP32 Cam, tá bom? Já vai agilizar todo o nosso código aqui. Na segunda biblioteca inclusa, nós temos o que? O Wi-Fi.h. O ESP32, o ESP8266, pessoal, são microcontroladores que revolucionaram o mercado pelo fato de eles geram uma conectividade Wi-Fi com o seu roteador, ou ele mesmo pode ser um ponto de acesso com o Wi-Fi Direct, tá bom? Então, olha que interessante, quando você inclui essa biblioteca aí, você já está fazendo a atualização de tudo aquilo que é importante para que ele já ative o seu Wi-Fi, depois possa fazer conectado com o seu roteador e com outros dispositivos de forma top de linha, tá bom? Muito bem, aí, gente, o fato é o seguinte, para o nosso projeto e para usar o ESP32 Cam que está aqui, você vai comentar essa primeira linha aqui e vai descomentar, ou seja, tirar o comentário da última linha, ou seja, o modelo da nossa placa que nós vamos trabalhar aqui é o Camera Model com inteligência artificial, tá bom? Beleza? AI Thinker. Ok? Aí aqui temos mais um include para fazer a inclusão do Camera underline pins.h, que é a interação com os pinos de entrada e saída para o ESP interagir com a câmera diretamente com os seus GPIOs, com os pinos de entrada e saída de uso geral, tá? Beleza? Essa biblioteca câmera pins.h está aqui, ó. Tá vendo? Então você vai ver que vão ter vários nomes específicos para vários pinos do ESP32, tá bom? Então olha só quanto código show de bola. Beleza? Então quando você incluiu essa biblioteca, você está incluindo todos esses comandos, esses defines aqui. Belezinha? Então vamos lá. Aí, pessoal, entrou num ponto aqui muito importante, que é o SSID e o password. O que é o SSID? É o nome da sua rede Wi-Fi que o seu ESP32 irá se conectar, tá bom? Ou seja, se você tem uma rede Wi-Fi lá com o seu roteador dentro da sua residência, comércio ou indústria, você vai colocar entre aspas duplas o nome certinho da sua rede Wi-Fi, tá bom? Fechou? E aqui embaixo você vai colocar a senha para que o ESP possa se conectar ao seu roteador e então fazer com que ele possa, na prática, receber um endereço IP, onde vai depois ser acessado lá o web server e muito mais. Vale ressaltar uma coisa importante, tá bom? Atualmente os roteadores estão vindo, tá? Pelo menos alguns modelos com redes na frequência de 2.4 GHz e 5 GHz. O ESP32, o ESP8266, outro modelo de microcontrolador, eles têm a conectividade via 2.4 GHz. Então você deve colocar aqui uma rede Wi-Fi que trabalhe com 2.4 GHz. Beleza? Se colocar 5 GB, não terá compatibilidade. Beleza? Quando chamar essa função aqui, Start Camera Server, você já vai inicializar todo o processo para que a câmera possa funcionar com sucesso lá no web server gravado na memória do ESP32. Tá bom? Mas nesse momento aqui você só diz que essa função existe na prática, não está chamando ela, tá? Aí você vai ter então aqui a entrada no setup, a comunicação serial em 115.200 bits por segundo, que é a velocidade que os dados vão trafegar da porta USB até o ESP32 e vice-versa. Beleza? E aqui você vai ter inúmeras configurações de pinos, interação com a câmera, tudo isso e muito mais. Tá bom, gente? Beleza?
Mas nós precisamos, para que a gente possa agilizar e ir direto ao ponto, para a gente possa testar já esse código para entendendo como ele funciona, tá bom? O que eu quero explicar para vocês? Eu já quero vir até esse ponto aqui na linha 87, 88, que nós temos aqui a instrução Wi-Fi Begin, tá bom? Que vai começar a conexão com a sua rede Wi-Fi usando o SSID e o password. Ou seja, se você digitar alguma coisa lá errado lá em cima, você fatalmente não conseguirá se conectar com a rede Wi-Fi através do ESP32, tá bom? Beleza? Então tome muito cuidado com isso. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante é o seguinte, que você tem aqui um while, então o que é o while? É um comando que coloca na prática o enquanto. Então, enquanto o status do seu Wi-Fi for diferente de conectado, você vai ver que lá na porta serial, de meio em meio segundo, tá? Você vai ver pontinhos, pontinhos, pontinhos. O que são esses pontinhos? Enquanto o ESP32 não conectou com a sua rede Wi-Fi. Então, enquanto o status do Wi-Fi for diferente de conectado, tá? Ele vai ficar escrevendo pontinhos. Quando ele se conectar, ele sai desse conjunto de chaves aqui e ele manda a mensagem na serial Wi-Fi conectado, começa o trabalho com a câmera no web server, que está dentro das bibliotecas carregadas, tá bom? E aí ele manda essa seguinte mensagem aqui lá na serial: a câmera está pronta, use http // e aí ele vai colocar aqui para você o endereço IP do seu ESP32, que você deverá acessar para então ter o acesso ao web server gravado lá na memória do ESP32, beleza? E aí você interagir com a sua câmera e começar a aplicar então os recursos de inteligência artificial, beleza? Fechou? Aí então você vai entrar aqui no loop e acredite, gente, uma coisa que é muito estranha para muitas pessoas é o seguinte, que dentro do loop, que é a função de repetição de tarefas do Arduino, na plataforma Arduino, que você coloca em todas as tarefas que o seu microcontroller vai usar, não tem absolutamente nada, só tem um delay de 10 segundos aqui, tá bom? Que você, ao entrar no loop, ele fica aqui com espera 10 segundos, por quê? Porque todo o código está sendo rodado fora do loop. Então essa é uma coisa muito interessante, inclusive um desafio para você que gosta de programação entender, porque a gente sempre fala assim, pô, mas todos os códigos de tarefa são no loop, as configurações são no setup, mas nesse código aqui, com o web server do ESP32, interagindo com o ESP32 Scan, todo o código ele roda fora do loop. Que coisa, né? Depois lá na Eletrônica Fácil a gente vai fazer aulas top de linha para desbravar cada linha de código desse projeto top de linha, tá bom? Mas vamos lá. Então, já está tudo certinho, beleza? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou alterar lá o meu SSID, a senha do meu roteador, e aí nós vamos compilar clicando aqui em verificar para ver se está tudo certo, tá bom? Aqui o Arduino, a nossa IDE, o nosso ambiente de desenvolvimento, vai checar se o nosso código exemplo com as nossas mudanças, né, não gerou nenhum erro, nenhum problema, que vai culminar no mau funcionamento do ESP32 no momento que a gente fizer a gravação, tá? Aqui você já está vendo ó, que eu usei um pequeno tripé, tá? Para posicionar aqui a nossa câmera do ESP32, beleza? Já para que ela pudesse ficar apontada aqui para mim no momento que a gente começar e inicializar os testes do funcionamento dela na prática. Muito bem, apareceu aqui compilação terminada com sucesso, ou seja, não existem erros de programação. Agora nós vamos então vir aqui em ferramentas, porta, não tem porta alguma porque eu ainda não conectei o nosso conversor USB serial na porta USB, vamos conectar aqui, porta com 8, vamos colocar para gravar. Só que quando você colocar para gravar, pessoal, o fato é o seguinte, que você vai precisar resetar o nosso querido ESP32, tá? Então você vem aqui atrás, ó, tem um botãozinho aqui de reset, tá? Então você vai apertar o botãozinho para que ele possa então entrar no modo gravação, tá bom? Olha só que bacana então, pessoal. Já vai aparecer aqui embaixo para mim que a gravação está em 60%, 70%, 80%. E aí vai aparecer aqui que a gravação foi feita com sucesso. Tá bom? Olha lá, 100%. Fechou. A barra verde aqui encheu totalmente. Ele fala aqui, ó, saindo. Então eu vou pegar aqui a minha placa do ESP32. Vou remover um dos lados do jumper aqui que a gente coloca para ele entrar em modo de gravação. Vou colocar aqui atrás. Muito bem, vou apertar um botão aqui, ó,
Muito bem, de reset aqui atrás. Legal. E agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui, ó, no monitor serial, para verificar um pouco do funcionamento do nosso programa, tá? Beleza? Vamos apertar o botão de reset aqui mais uma vez, para ele entrar no modo de funcionamento. Olha lá que bacana. Então, ele vai agora aqui se conectar na nossa rede Wi-Fi de 2 GHz. Tá bom? Olha lá que interessante. Então, aqui ó, nós temos Wi-Fi conectado com sucesso, o web server na porta 80, que é a porta padrão, a câmera enviando dados para a porta 81 e a câmera está pronta e ela está conectada no seguinte IP, HTTP, 192.68.0.30. Então nós vamos pegar esse IP aqui, tá bom? Esse endereço IP, vamos copiar, Ctrl C, vamos no navegador, vamos lá, e aqui na nossa barra em cima, Ctrl V, Enter. Olha lá que sensacional, pessoal. Nesse momento, essa página web aqui que você está vendo, ó, o que é o OV2640? É a nossa câmera que está embutida na placa ESP32 Cam, tá bom? E aqui, gente, você vai ter todas as configurações da nossa câmera. E ó, o que você vai fazer? Para você começar a enxergar o que a câmera está transmitindo, para você poder ajeitar e tal, você vem aqui ó, em Start Stream. Olha lá, então tá aqui eu, professor Rodolfo, ó, você tá vendo eu aí, beleza? Se eu olhar para a câmera aqui ó, e der um joia, já vai aparecer a minha imagem aí para vocês, tá bom? Então, legal, estamos aqui, show de bola. Se você virar, olha lá, ó, aqui já aparece a minha câmera, aparece a minha lousa, aparece todo o meu estúdio aqui de gravações aqui do Eletrônica Fácil. Você pode mudar aqui, ó, para os diversos tamanhos, ó, de transmissão da nossa webcam. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 1600 por 1200. Olha lá o professor Rodolfo, que sensacional! Incrível, maravilhoso, gente. Então, olha só, tela cheia, eu aparecendo aí. Top de linha, muito bom falar com todos vocês. Tamo junto e vamos para cima, tá? Aí aqui, ó, você pode mudar então para, por exemplo, 1280 por 1024. Você pode mudar aqui para 1024 768. Vou vir aqui embaixo, vou habilitar aqui o Face Detection. Beleza? Habilitou o Face Detection, olha lá o que começa a acontecer. Já começa a aparecer um quadrado, tá vendo? Um quadrado amarelo, olha lá, deixa eu olhar aqui, ó, dar um joinha aqui para vocês. Já aparece um quadrado amarelo ao redor da minha face. Por que isso aí está acontecendo? Porque está habilitado lá, então, o famoso Face Detection. Então, ele está aprendendo a partir do algoritmo de inteligência artificial que tem empregado nesse exemplo, tá bom? Como detectar a face de uma pessoa, o tamanho e tal. Então, essa pessoa ela vai dar uma distanciadinha, olha lá, vai aparecer uma Face Detection um pouco menor. Tá vendo lá que interessante, ó? Beleza? Só que quando você habilita também o Face Detection, é muito importante a gente salientar que a carga de processamento do microcontrolador ela aumenta muito. Imagine o aprendizado da face que vai vir por aí também, tá? Então, o que vocês têm que ficar ligados? Tem que ficar ligados que quando você habilitar o Face Detection, o microcontrolador ele vai dar essa imagem ela vai ficar um pouco mais lenta mesmo, porque ele está rodando um processamento top de linha para poder ver se tem face, se não tem Face Detection. Beleza? Tanto é que se eu vim aqui tirar o Face Detection, olha lá como a imagem ela fica muito mais rápida, ó. Beleza? Eletrônica Fácil, Semana Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, tamo junto, beleza? Joia! Então, como vocês estão vendo eu aqui agora nesse momento, ó, a câmera está pegando aqui o nosso ESP32 com a câmera já embutida na placa eletrônica. Vou mostrar aqui para vocês agora um outro recurso muito interessante, tá? Lembrando que o Face Detection e o Face Recognition, que é o aprendizado da face, só funcionam a partir da resolução 400 para baixo, tá? Então 400, 320. Se você colocar aqui, ó, 1280 e tentar colocar o Face Detection aqui, ó, então aqui ampliou bastante a imagem, né? Olha que imagem top, sensacional que vocês estão vendo aí. Só que quando você colocar o Face Detection aqui, ele vai dar um erro, vai falar, olha lá, ó,
selecione o SIF ou Lower Resolution antes de habilitar o aprendizado aí do Face Detection, tá? Então você vem aqui, SIF 400 por 296 e aí você coloca o Face Detection e já volta a pegar a face de forma top de linha. Então, beleza, pessoal? Tá indo bem até aqui? Show de bola? Nesse exemplo ainda, uma coisa muito interessante é o seguinte, que se você colocar aqui no Face Recognition, ele vai tentar aprender, olha lá, ó. Tá vendo que tá marcando ali, ó, Intruder Alert? O que que é isso? Que ele não está reconhecendo, nesse programa exemplo, a minha face. Então eu sou um intruso, segundo o que ele está reconhecendo no programa exemplo gravado no ESP32, entendeu? Como que eu faço para eu deixar de ser intruso? Como eu faço para deixar de ser um intruso? Eu preciso pegar e falar para o ESP32 para ele aprender a minha face e habilitar, colocar eu como um usuário válido. Ok? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui, ó, em Enroll Face, ou seja, nós vamos aqui, ó, aprender a face do professor Rodolfo. Vamos lá, vou dar um clique aqui, então, ó. Nesse momento aqui, eu vou olhar, vocês vão perceber que vai aparecer aí na tela aí, Sample 0, Sample 1, Sample 2, Sample 3, olha lá, Sample 5. E a partir de agora, como você cadastrou como eu cadastrei a minha face, quando ele detectar a minha face, ele já vai colocar como válido. Olha lá que interessante. Tá vendo? Olha lá, ó. Então, sempre quando for um usuário válido, ele vai pegar e vai formar um quadrado verde. Olha lá, tá vendo? Ó? Conseguiram ver o quadrado verde aí? Então, ele coloca lá, oh, hello, usuário, tá? Então, quando ele faz isso daí, quer dizer que ele detectou o usuário com sucesso, tá? Show de bola, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. Então, nosso programa exemplo está funcionando com sucesso, reconhecimento facial, cadastramento, aplicação da inteligência artificial para o reconhecimento da face e muito mais. Mas aí você deve estar se perguntando o seguinte, professor Rodolfo, mas como que eu vou pegar esse exemplo aqui e usar na situação um problema para que quando a face reconhecida for verdadeira, eu abro uma determinada tranca, eu ligo um LED verde e eu faço uma determinada ação, se essa face for reconhecida com sucesso. Bom, então agora você vai ter que abrir aqui, ó, essa outra aba. E aí, pessoal, então a lógica de funcionamento está toda nessa página aqui, ó, onde você vai ter a inclusão de muitas bibliotecas como o ESP, HTTP Server, ESP Timer, ESP Câmera e muito mais. Tudo para o nosso programa funcionar com sucesso, tá bom? Inclusive aqui está a nossa página HTML e todo o tratamento e funcionamento da nossa programação, tá bom? E aí, então, qual que é o nosso foco? A gente quer que quando o ESP32 com a câmera, ao detectar a face da pessoa já cadastrada, não vai fazer aquele quadrado verde em volta lá? Então, em algum momento a gente vai ter que, na programação, fazer o desenho daquele quadrado verde. Ah, verde, então você lembra de green, correto? Então, o que você pode fazer? Vamos dar um Ctrl F e nós vamos localizar a palavra green. Aqui, ó, green. Legal, olha lá. Então aqui você já tem alguns defines na programação determinando qual é o código em hexadecimal para cor branca, preta, vermelha, verde, etc. Beleza, vamos localizar mais uma palavra green. Green, vamos lá. Opa! Olha lá que sensacional, gente. Então já achamos aqui um ponto muito interessante da programação, que é a função Draw Face Boxes, ou seja, desenho de retângulos, né, de boxes ao redor das faces. Então já é uma função interessante, olha lá. Então se esse Face ID, que é uma variável, for menor do que 0, a cor do desenho vai ser vermelha. Se for maior do que 0, a cor vai ser verde. Com certeza, maior do que 0 é que reconheceu com sucesso a face, menor do que 0 definitivamente não reconheceu com sucesso a face da pessoa. Tá bom? Beleza? Mas vamos lá, continuar então com o Ctrl F, localizar. Legal, green. Beleza. Aham, e aqui está o segredo do ouro.
Agora a gente então tem que entender esse trecho do código muito importante, tá? Nós caímos então na função Run Face Recognition, ou seja, a função que vai ativar o reconhecimento facial, tá bom? E aí a palavra green apareceu bem aqui, ó. Olha lá que interessante, tá vendo? Ou seja, aqui então eu tenho que tomar uma ação. Qual é a ação? Pô, então eu tenho que escrever na cor green o texto bem-vindo cadastro, que na verdade eu alterei, né? Aquele texto em inglês já para o bem-vindo cadastro, no caso vai aparecer cadastro 0, ou 1 ou 2 e tal. Então aqui, o que acontece? Aqui eu sei que nesse momento ele só vai fazer isso se a face reconhecida for ok, estiver ok e for aquela que o software aprendeu quando você clicou no botão Enrolling. Lembra disso? Olha lá que bacana, tá? Então, olha que interessante. Falando um pouco dessa função aqui. Ele vai ter algumas fases importantes, tá bom? Então, olha lá. Vamos começar a analisar esse trecho do código aqui, ó. Então, if, ou seja, se a face está alinhada no reconhecimento, através da câmera, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte. Se está no modo aprendizado, ou seja, se aquele botão Enrolling está ativado, o que vai acontecer? Ele vai ativar todo o processo de cadastramento da nova face, tá bom? No nosso caso, a face já foi cadastrada, então beleza. Então, tá no modo Enrolling? Não, não tá. Então vai executar o else. Bom, e o que tem nesse else aqui? If, se sim, else, se não. Se o matched ID, ou seja, se a identificação, o código de identificação, sendo o matched ID maior ou igual a 0, pessoal, quer dizer então que você tem uma pessoa com a face reconhecida a partir de tudo aquilo que já foi cadastrado no nosso programa. Tá bom? Beleza? Então, se isso for verdade, o que vai acontecer? Nós vamos mandar aqui uma mensagem na serial com qual é o ID, né, a identificação dessa face que foi cadastrada. É a 0, é a 1, a 2, a 3, a 4, tá? E assim sucessivamente. Isso aqui tem a ver com o retorno, tá? O que retornou essa função aqui, ó. Beleza? Então, a recognize face, tá bom? Reconhecimento de face. E salvou no matched ID. Beleza? E aí, se então isso for verdade, ele vai mandar lá no nosso web server, lá na câmera, né, a escrita que eu colocar aqui em cor verde, né, face color green, beleza? A frase bem-vindo cadastro e o número, se é o 0, se é o 1, se é o 2, se é o 3, tá bom? Que tem a ver diretamente com o matched ID. Ok? Então, olha só que interessante. Se entrar aqui, quer dizer então que a face foi reconhecida. O que eu quero que aconteça quando a face for reconhecida? Eu autorize o acesso, eu ative a liberação da tranca, ou ligue o LED verde, e assim sucessivamente. Eu quero tomar uma ação se isso for verdade. Então, o que o professor Rodolfo fez? Lá no nosso programa principal, eu criei uma variável booleana, ou seja, que só tem estado verdadeiro, falso, 0 e 1, tá bom? E eu chamei essa variável booleana de autorização underline acesso e comecei com estado falso. Ou seja, começa com estado 0, como se tivesse acesso desativado inicialmente, tá bom? E como eu vou manipular esta variável aqui em outra aba, tá bom? Em outro código, em outra página, eu vou ter que declarar aqui também essa variável, só que com uma variável externa. Então aqui em cima, o que o professor Rodolfo fez? Ó, eu declarei essa variável aqui como, olha lá, antes como que a gente falava que ela se chamava? Booleana, autorização, acesso, igual a falso. Aqui o que eu falo? Eu só falo o seguinte, o programa, biblioteca, arquivo, essa variável que ela já existe, ela está externa, tá? Beleza? Está lá na função principal. Então você fala que é externa, variável do tipo booleana, que se chama autorização, não precisa, autorização acesso, não precisa dar nome nenhum, não precisa dar valor nenhum para ela. Tá bom? Que você já declarou lá no nosso código principal. Tá bom? Então, externa, booleana, autorização de acesso. Aí eu pego a autorização de acesso e eu preciso falar que ele vai ser verdadeiro ou falso, se a face for reconhecida ou não.
Ou seja, se você vier aqui, ó, olha só que interessante, tá? Se você vier aqui, ó, selecionei, Ctrl C para copiar, Ctrl F, autorização de acesso, localizar, olha lá. Então, se o match da ID foi maior do que 0, maior ou igual a 0, eu coloco a autorização acesso igual a true. Se não for maior ou igual a 0, quer dizer que não é uma face reconhecida. Então, eu vou colocar a autorização acesso igual a false. E agora, colocando isso como true ou false, acesso verdadeiro ou falso, eu venho aqui no meu programa principal, lá no nosso void loop, que é o nosso laço de repetição, e eu vou tratar se o acesso, se a autorização acesso é igual a true, ou se não, né? Se sim, eu vou fazer uma ação, se não, eu vou fazer outra ação. No caso, se não, é se a autorização acesso é igual a false, tá? Qual vai ser a ação que eu quero? Eu quero ligar o LED verde quando o acesso for verdadeiro e desligar o vermelho, porque eu estou liberando, né? Então, ligo o verde e desligo o vermelho, tá? Ok? E aí eu vou contar, então, 5 segundos após ligar o LED verde, tá bom? Então, eu ligo o LED verde, dou 5 segundos, e aí eu coloco a autorização como falsa, tá bom? Então, vou até colocar aqui depois do tempo, ó. Por quê? Porque, então, qual que vai ser a lógica de funcionamento? Eu vou pegar, quando a gente reconhecer a face da pessoa, eu coloco a autorização de acesso true, ligo o LED verde, desligo o vermelho, espero 5 segundos, e aí eu já coloco como falso para ter que reconhecer tudo de novo. Tá bom? Porque daí, se eu quiser que tudo isso aconteça de novo, vou ter que ir lá, colocar a minha face, ele vai reconhecer, vou colocar como true, e assim sucessivamente, tá? Mas, professor Rodolfo, quais foram os GPIOs, os pinos de entrada e saída que você usou do ESP32 para controlar o LED verde e o LED vermelho? Bom, lá em cima, então, no início do nosso código, eu coloquei aqui 2 defines. Primeiro define, vou definir o nome LED verde para o número 2. Vou definir o nome LED vermelho para o número 14. Ou seja, o GPIO 2 do ESP32 se chamará LED verde e o GPIO 14 se chamará LED vermelho. Tá bom? Beleza? Aqui no setup é muito importante que você configure esses pinos aqui como output. Então, olha só. Depois da conectividade Wi-Fi aqui, o que o professor Rodolfo fez? Instrução pin mode, né? Modo do pino LED verde vai ser uma saída, ou seja, sairá sinal do ESP32 neste pino para controlar o LED verde. Sairá sinal do pino 14 para controlar o LED vermelho, tá? Então é muito importante que você configure eles como saída para que você consiga então manipular esses LEDs aí. Fechou, gente? Tranquilo? Boa, galera, show de bola. Então eu já estou aqui com a página do nosso querido ESP32 aberta, Face Detection e Face Recognition habilitados, tal, belezinha. Se eu olhar lá, você vai ver que vai aparecer o Intruder Alert, porque eu não cadastrei nada, e vai ver que o LED vermelho está aceso. Beleza? Tranquilo? Se a gente vir aqui no nosso querido Arduino Uno, tá? Você vai ver que vai aparecer aqui a mensagem acesso negado. Beleza? Por quê? Porque eu não cadastrei face alguma, beleza? Então vamos lá. Agora, o que o professor vai fazer? Nós vamos clicar aqui, ó, em Enroll Face, ou seja, vamos aprender a face. Então eu vou ficar olhando aqui mais ou menos uns 5 ou 10 segundinhos para a nossa câmera do ESP32. Vocês vão ver que o LED verde possivelmente vai começar a acender, tá? Por que ele vai começar a acender? Porque ele aprendeu a nossa querida face, a face do professor Rodolfo, tá bom? Belezinha? Muito bem. Olha lá a face aprendida com sucesso. Olha lá o nosso LED verde, que lindo, maravilhoso e sensacional. Tá bom? Então toda vez que ele detecta a minha face, ele vai lá, liga o LED verde, 5 segundos, depois já entra como falso e ele vai reconhecer de novo, tá bom? Para poder ligar o LED verde e aí o nosso sistema funcionar com sucesso. Então, ele vai ativar o LED verde a cada 5 segundos, depois ele reconhece de novo, se for verdadeiro, ele liga de novo o verde, se for falso, volta a ligar o vermelho. Mas o que interessa mesmo é ligar a nossa tranca, tal, mandar 12 volts. E como é que nós vamos fazer isso? Se liga aí e vamos para cima! Aqui na saída do módulo relé, no terminal comum dele, tá bom? Da nossa chavinha, eu liguei os 12 volts e na saída do contato aberto, liguei aqui
no sinal positivo que vai para a nossa fechadura funcionar com sucesso. Então, os 12 volts que vem da nossa fonte de alimentação externa aqui, já vou explicar mais sobre isso, vem aqui para o contato comum, da saída do contato aberto, vem aqui para a nossa fechadura, nesse jumper laranja, tá bom? E o negativo da fonte de 12 volts já vai direto aqui no nosso querido jumper de cor preta. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, o relé ele está habilitando ou não os 12 volts aqui para a nossa fechadura. Tá bom? E como que eu liguei a nossa fonte externa Highlink de 12 volts? Tá bom? Como que eu fiz as ligações? Bom, aqui tem duas entradas que são alternadas, né? Tá vendo aqui a C? Que vão entrar aqui de 100 a 240 volts, então ela trabalha tranquilamente nesses dois níveis de tensão. Ou seja, tanto 110 quanto 220 vai funcionar com sucesso. Tá bom? E a saída vai ser em 12 volts, aqui tá vendo VO+, que é o 12 volts, e VO-, que é o 0 volts. Beleza? 127 e 220 entrada, 12 volts, 3 watts de saída, ou o que gera mais ou menos 250, no máximo 300 mA de corrente. Beleza? Que é o suficiente para a gente alimentar a nossa mini fechadura. Tá bom, gente? Tranquilo? Então aqui eu peguei jumpers, né, o jumper fêmea aqui, liguei aqui nos contatos elétricos dos 12 volts, puxei para o nosso circuito e aqui a entrada alternada, aqui o circuito está desligado, tá, gente? A fonte está desligada, tá? Então peguei aqui dois jumpers, liguei em dois conectores de emenda, tá bom? E esses dois conectores de emenda estão conectados aqui a dois fios com plug banana, dois cabos com plug banana que eu vou ligar na tomada para fazer a alimentação da nossa fonte. E aí, bora ver funcionando com sucesso? Vamos para cima! Incrível e sensacional, meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, olha só. Então, conforme vocês estão vendo aqui na nossa câmera maravilhosa, todas as vezes que o ESP32 com a sua câmera reconhecem a minha face, estou olhando para ela lá, o que acontece? Ele vai ligar por 5 segundos, tá bom? E a nossa tranca aciona. E depois de 5 segundos ela volta, tá? Então, por exemplo, se eu sair daqui, ó, ficar olhando para cá, ó. Vocês vão perceber que ela vai ficar totalmente desligada. Tá bom? A saída está desativada. Aí venho para cá de novo, apareci. Liga a nossa tranca, 5 segundos, né? E depois desliga, tal, opa, saí, virei meu rosto aqui, tal, belezinha, ok. Voltei pra cá, libera aí pra nós. Sensacional, incrível e maravilhoso o poder da gente aprender com muita simplicidade a como interagir com um exemplo, né, pessoal? Como interagir com um exemplo que usa a inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, implementar alguns códigos, algumas inserções incríveis e maravilhosas e com isso materializar o conhecimento com uma atividade prática, que por mais que a gente fez pequenas mudanças, pequenas inserções, mas que geram um valor muito bacana com aplicação prática. E agora vamos lá para o quadro de distribuição. Será que vai funcionar? Vamos para cima! Vamos ver o funcionamento top de linha, gente? Olha só. Então, reconhecimento facial. Ativou aqui a nossa travinha. Olha lá. Posso abrir, então, o quadro de distribuição de circuitos. Tá bom? Beleza? Vocês já vão perceber aqui, então, ó. Não reconheceu a minha face mais. A nossa travinha aqui já subiu. Então, basicamente aqui eu venho, ó, por cima. A tampa passa, ó. Olha aqui, tá vendo? Ó, ó. A tampa vai, passa pela travinha e ela volta. Agora eu já não consigo abrir mais, ó. Tá vendo? Ó, não consegue abrir mais, ó. Tá vendo? Vamos lá, ESP32, reconhecendo aqui. Cheguei. Muito bem, liberou. Vamos abrir o quadro. Ótimo, voltou a travinha. Vamos lá, vamos fechar. Muito bem, então trava tá ali, só que reconhecer a face mais uma vez é que ele vai liberar com que a gente consiga abrir o quadro de distribuição de circuitos mais uma vez. Vamos lá, reconhecimento facial, show de bola, liberou por 5 segundos, venho, abro aqui,
Quando a nossa trava está desenergizada, tá? Eu posso vir aqui por cima, tá vendo? Nesse sentido ela deixa, ó, olha lá, ó. Muito bem, agora aqui voltar já não volta mais, ó. Ó. Tá vendo? Ó, travou. Beleza, vamos lá. Reconhecimento facial, show de bola. Acesso permitido, olha lá que bacana, né? Então acesso liberado, vamos lá. Acesso liberado, por favor. Muito bem, vem aqui, abra o quadro, show de bola, vem aqui, fechou o quadro e aplicação prática desenvolvida com sucesso. E é claro que tem muita coisa para ser feita, tá? Você desenvolveu um projeto com inteligência artificial de alto nível, vai usar princípios disso que a gente aplicou aqui, nesse primeiro exemplo, para materializar o conhecimento, mostrar que está acontecendo, que dá para fazer dando os primeiros passos, mas aí você tem que estudar as bibliotecas, mudar, mexer, alterar, atualizar, implementar a sua necessidade, o seu expertise, todo o seu conhecimento, para que de verdade você possa pegar esse exemplo aqui, usar numa aplicação prática que faz com que tudo funcione com sucesso, que resolva um problema não só seu como da sociedade, você possa até mesmo criar um produto e com isso alavancar toda a tecnologia e com isso colocar todos os seus sonhos em prática. Fechou? Galera, espero ter curtido demais esse conteúdo feito com muito carinho para todos vocês aqui na nossa Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá bom? Eu, professor Rodolfo, estou muito orgulhoso de ter produzido esse conteúdo para ensinar você a dar os seus primeiros passos envolvendo eletrônica, programação, um pouquinho da inteligência artificial num programa exemplo, mas que já materializa tudo aquilo que a gente vem falando, para que você comece então a colocar os seus sonhos em prática. Tá bom? Eu, professor Rodolfo, só tenho que agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse conteúdo, dessa Masterclass maravilhosa. Obrigado, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando muito conhecimento, feito com muito carinho e amor, do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal Eletrônica Fácil, aqui do Ministério também, se inscreve, os links também estão aqui na descrição do vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa seus comentários aqui do fala aí o que você mais gostou de ter aprendido nessa aula sensacional com o professor Rodolfo e com o Eletrônica Fácil nessa semana show de bola. Aguardo a opinião aqui de vocês de forma maravilhosa. Tá bom? Um abração do professor Rodolfo. Tamo junto, fiquem com Deus. Lembra sempre, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lutando pela melhoria da educação do nosso Brasil, com o professor Rodolfo, com a família Eletrônica Fácil, porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Beleza? Um abração do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Tamo junto, fiquem com Deus e até mais!